Eu convido você a abrir a palavra de Deus no livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, o capítulo 7, o versículo 14. Depois eu quero ler no capítulo 9, os versículos de 1 a 7. Isaías, capítulo 7, versículo 14. E depois, no capítulo 9, os versículos de 1 a 7. Nós hoje não vamos ter a saída das nossas crianças, por isso eu quero pedir que você, pai, mãe, possa tomar cuidado dos seus filhos, ou menor que esteja sob os seus cuidados. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé para fazermos. Eu quero pedir que você acompanhe essa leitura silenciosamente. Obrigado. Isaías, capítulo 7, versículo 14. E depois no capítulo 9, de 1 a 7. Nos diz a palavra de Deus, Isaías 7, 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. No capítulo 9, os versículos de 1 a 7. Capítulo 9, versículos de 1 a 7, nos diz a palavra de Deus: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo, e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Eu convido você a lermos juntos o versículo 6. Vamos ler juntos? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém, Senhor. Vamos curvar a nossa fronte, vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Santo, nós te bendizemos por Jesus. Ele foi profetizado pelo profeta Isaías e por tantos outros profetas, e nós estamos com os nossos olhos postos sobre a tua palavra, com a profecia que Isaías trouxe ao povo. E aqui estava ele anunciando o teu filho, como nós aqui estamos anunciando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bendito seja o nome do teu filho, bendito seja o teu nome, ó Pai. E nós clamamos pela ação do teu Espírito Santo, que ele possa abrir os olhos do nosso coração, que a nossa mente possa compreender a tua palavra,
Ó Deus, se alguém ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, que hoje seja uma noite de salvação. Se alguém já entregou e já segue, está comprometido com Cristo, que seja, ó Deus, um momento de renovo da nossa fé, do nosso compromisso com o Senhor, de amar, sermos e fazermos discípulos de Cristo, porque é a tua vontade. E foi Ele mesmo quem assim falou, quando estava para preparar os seus discípulos e subir aos céus, depois de morto e ressurreto, para a nossa salvação. Te louvamos, te bendizemos pelos louvores entoados pelo coro, por louvores tão preciosos, por mensagens cantadas baseadas na tua palavra. E nesse momento, ó Deus, clamamos que por tua palavra, pela ação do teu Espírito, por graça e misericórdia, o Senhor possa falar aos nossos corações. Nós clamamos isto, ó Deus, no nome de Jesus, profetizado por Isaías, e para a glória dele, hoje e sempre. Amém, Senhor. Podeis assentar-vos. Imagine um mundo sem Natal. Estamos tentando sair de uma pandemia. Talvez alguém vai olhar para dezembro de 2020 e vai dizer assim: nós não tivemos Natal. O que é Natal? O que é Natal? Ah, pastor, no ano passado nós não tivemos Natal. O que é Natal? Imagine. Foi a proposta do coro para nós nesta noite. Imagine um mundo sem Natal, sem presentes para dar e receber, sem amigo ou inimigo secreto, sem amigo doce, os amigos surpresa e tantos amigos que tem aí nas confraternizações, sem panetone, sem guirlanda, sem árvore de Natal, sem o presente surpresa do Papai Noel, sem as luzes a brilhar na cidade. Aliás, fazem anos que a prefeitura não iluminava, pelo menos algumas avenidas da nossa cidade, como dava tanta atenção, como deu tanta prioridade ao carnaval. Imagine um mundo sem Natal, sem shoppings abarrotados de gente, sem a ceia de Natal, que talvez deveria levar muitos a no dia seguinte confessar o pecado da gula, sem o tal espírito de Natal, que cai só nas pessoas nesses poucos dias ou poucas semanas do ano. Mas o Natal é mais que tudo isto. E o Natal também nem é algumas coisas disto que falamos. Agora, eu queria propor para o meu coração e para o seu um leve, mas significativo acréscimo. Não só sairmos daqui pensando, imagine o mundo sem o Natal, porque entendo que também o coro tem esse propósito ao adorar o Senhor Jesus Cristo nesta noite. É de pensarmos e acrescentarmos algo pequeno e ao mesmo tempo tão grande. Imagine o mundo sem o Natal de Cristo. Imagine o mundo sem o Natal de Cristo. Um pequeníssimo, mas grandiosíssimo acréscimo. Dá para você imaginar o mundo sem o Natal de Cristo? Uma vez que Natal diz respeito a nascimento, então é pensar o mundo sem o nascimento, sem o Natal, sem o nascimento de Cristo, sem anjos, como foi cantado e como a palavra de Deus fala, sem anjos falando que o rei já nasceu, sem pastores no campo ouvindo a mais bela cantata de Natal, anjos adorando ao Senhor, sem magos seguindo a estrela até Belém com os seus presentes, sem ter o Messias, nós não teríamos em quem crer, e ninguém com poder para verdadeiramente nos salvar. E aí sim vem a pergunta: onde estaríamos nós? Onde estaríamos nós
sem o Natal de Cristo. Alguns apontam que o Natal é comemorado nesta data do 25 de 12 de dezembro, desde o século IV depois de Cristo, na igreja cristã do Ocidente, quando o império, depois de Constantino, foi cristianizado. Hoje nós vivemos uma Europa que já é entendida e falada por muitos como Europa pós-cristã. Para muitos o cristianismo está ultrapassado. Isaías, irmãos, o texto que nós lemos aqui, tão precioso e tão conhecido de tantos. Isaías profetizou no capítulo 8, a invasão do povo assírio. E o povo assírio, com a permissão e ação de Deus, o povo assírio invadiu o norte de Israel, espalhou o que foi chamado de a sombra de morte e violência sobre o norte de Israel e que se estendeu e chegou até Jerusalém. E esse relato desta ação maléfica do povo assírio no norte de Israel é justamente o texto que nós lemos aqui de Isaías 9, 1 e 2. E para vocês terem uma ideia, a maldade era tão grande do povo assírio, a violência era tão grande, que, por exemplo, há relatos na história de que quando eles pegavam o rei vivo de outro povo contra o qual eles combateram, eles não tinham simplesmente a ação de, vamos matar, pega uma espada aí, enfia nele, acabou a vida. Não. Eles pegavam um tonel, batiam pregos enormes para dentro do tonel, colocavam o rei dentro, o rei vencido, e fazia aquele tonel fechado descer ladeira abaixo. A violência e o terror desse povo assírio foi conhecido na história da humanidade. Isaías profetizou quando o povo de Israel estava nesse contexto. Isaías viveu pouco mais de 7 séculos antes de Cristo. Teve um ministério de aproximadamente 40 anos, era de uma família aristocrata, uma família rica, uma família destacada. Isaías profetizou do ano 740 a 701 a.C. Falou à nação de Israel quando essa nação depois foi levada no ano 722 para o exílio na Babilônia. E por que eu estou dizendo tudo isso? É porque Israel caiu em trevas profundas. Isaías foi, conforme diz a tradição, cerrado ao meio, como profeta de Deus. Não foi ouvido por muitos reis, combatido por muitos reis. Hebreus 11:37 fala exatamente desses homens que dentre eles foi cerrado ao meio. Não cita o nome de Isaías, mas é entendido e é proclamado na tradição que ele teria sido cerrado ao meio. Ele foi um pregador de talento, fiel a Deus, dedicado. Ele teve a bênção, como nós lemos aqui, de profetizar e de falar sobre a vinda do Messias, a vinda do ungido de Deus, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois que Isaías passou, ainda seguiram-se 3 séculos, onde Deus ainda usou profetas ali, até terminar com Malaquias, aproximadamente em torno do ano 400 a 430 a.C. Depois chegou aquilo que o coro cantou, e falou, e foi narrado. 4 séculos de silêncio. 4 séculos. O que é chamado período intertestamentário, entre o Antigo e o Novo Testamento. Parece que nós lemos o Antigo Testamento, chegamos lá em Malaquias, e a gente vai então para Mateus, e a gente acha que a história está continuando. 4 séculos de silêncio. Imagina o povo de Israel sofrendo ali na mão de vários povos, e clamando, onde estão as promessas de Deus? Onde está o Messias? Onde está o Salvador? Onde está o cumprimento daquelas promessas? Onde está Deus? 4 séculos de silêncio, até o bendito Natal, o bendito nascimento do Senhor Jesus Cristo. E eu convido você a olhar o texto de Mateus, a voltarmos, porque nós lemos ele logo no início do culto,
Eu convido você a voltar ao capítulo 1 de Mateus, quando então Mateus faz uso deste texto da profecia. Mateus capítulo 1. Mas veja, de Isaías até Mateus, até digo, o nascimento mesmo do Senhor Jesus Cristo, passaram-se então em torno de 7 séculos e meio. 7 séculos e meio. Mateus capítulo 1, os versículos 21 a 23, que nós lemos no início do culto, quando o anjo fala a José, Mateus capítulo 1, os versículos 21 a 23. Mateus então registra as palavras do anjo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta, e aqui é o profeta Isaías, o texto que nós lemos de Isaías 7,14. Eis que a virgem conceberá, era o sinal, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Emanuel, Deus conosco. Até o Natal do Senhor Jesus Cristo, até o nascimento do Senhor Jesus Cristo, que é registrado aqui por Mateus. Mateus diz, olha, o nome que vai ser colocado será o nome de Jesus. Jesus é um nome grego para o nome hebraico Josué, e é a mesma raiz e a mesma ideia. E a ideia da palavra é Javé, o nome mais próximo entendido de Deus, não Jeová, mas Javé. Javé é salvação, Javé salva, Deus é salvação, Deus nos salva. Mateus então reforça que o Senhor Jesus Cristo é o cumprimento, porque ele diz, olha, é aquele texto lá, conforme foi citado pelo profeta, Jesus é o cumprimento daquela profecia de Isaías. E aí então ele lembra a profecia, e Mateus cita no versículo 23, a virgem conceberá. Lembram do sinal? O profeta havia dito, a virgem conceberá. Maria, sem ter relações com José, nela o Espírito de Deus agiu, e a profecia se cumpriu, a virgem conceberá. E ele será chamado por Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O sinal do poder estava ali manifesto, do poder de Deus. A virgem conceberá. Só Deus podia fazer este milagre. O sinal da presença de Deus estava ali, da presença de Deus com o seu povo. E ele será chamado de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. A bênção do poder e da presença do Senhor Jesus Cristo são inigualáveis. Por isso nós o adoramos. Nós adoramos a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós adoramos a Jesus e a nenhum outro ser, a nenhum outro homem, porque Jesus é o Filho de Deus que encarnou. Nós o adoramos porque a bênção do poder e da presença dele são inigualáveis. Por isso eu quero convidar você a pensar exatamente nisto. Imagine o mundo sem o Natal de Cristo, sem o nascimento de Cristo. Onde estaríamos nós? Onde nós estaríamos? Perdidos na terra, e a caminho pior de uma perdição eterna, assim como estava o povo de Israel debaixo do poder do inimigo, debaixo do poder assírio. Deus não desamparou o seu povo. Deus não os deixou sem uma palavra profética de esperança na encruzilhada da existência e da vida do seu povo. E se você atentar depois e voltar a esse texto de Isaías capítulo 9 com mais calma, você vai ver que situação aquele povo estava vivendo. O sofrimento descrito de Israel está posto então nesses versículos de Isaías 9, de 1 a 5, e observe como Isaías fala, ele diz que a terra de Israel era uma terra aflita,
obscura, desprezível. Aquela terra estava em trevas por causa da ação do poder assírio, sendo usado por Deus por causa do pecado do povo de Israel. Isaías chega a dizer que a sombra, aquela região foi chamada de uma região da sombra da morte, por causa da ação dos assírios ali. Israel estava debaixo de um jugo pesado dos assírios, de uma vara que feria o povo de Israel e de um cetro do opressor. Este é o mundo sem Cristo. Este é o mundo que comemora um Natal sem Cristo. É um mundo que está em obscuridade, em trevas. Está festejando, não sabe o quê, e não sabe nem para onde se vai, sem esperança, como diz a Bíblia, sem Deus no mundo. Mas a profecia de Isaías, a profecia de Deus através de Isaías, a profecia e promessa de Deus, era de que através deste menino, do Senhor Jesus Cristo, como Messias, ele iria trocar tudo aquilo que Isaías estava falando. Pelo quê? Diz então Isaías, por um caminho glorioso. A Galileia dos gentios, aquela região que não era valorizada, seria então agora conhecida. Olha, tem alguém que está fazendo milagres extraordinários. Onde? Lá na Galileia. Está curando cegos, coxos estão andando. Há milagres, há pessoas ressuscitando. A água foi transformada em vinho num casamento em Caná da Galileia. Um caminho glorioso. Nessa região que estava sobre ela a sombra da morte. Agora, diz Isaías, nessa região vai resplandecer a luz de Deus. A alegria vai ser multiplicada no meio desse povo tão sofrido, por causa dos seus próprios pecados. Isaías vai terminar o versículo 7, dizendo: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso. É Deus quem vai fazer. É Isaías dizendo ao povo: esperem no Senhor, não esqueçam isso. O zelo, o poder, a fidelidade, o caráter, o próprio Deus está colocando o nome nisso. O zelo do Senhor dos exércitos, é Ele quem vai fazer isso. É o próprio Senhor. E tudo isso através do Senhor Jesus Cristo. E eu peço que você, por favor, olhe, coloque o seu olhar sobre este versículo 6 novamente. Porque Isaías está dizendo: o zelo do Senhor dos exércitos fará isso, sim, mas através de quem? E ele então vai nos dizer no versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. São as boas novas. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, um filho nos foi dado. Deus Pai entregou o seu Filho, Ele mesmo desejou vir e morrer por nós, para a nossa salvação. São as boas novas, a boa notícia do nascimento, de ter um filho, de ter um menino, sim, e 4 pares de nomes aqui, que expressam as qualidades divinas e humanas do Senhor Jesus Cristo, e que provam que o Senhor Jesus Cristo é o Deus Emanuel, é o Deus conosco. O que Isaías está aqui fazendo, quando escreve esta profecia dada por Deus, no capítulo 9, versículo 6, ele está dizendo: aquele Emanuel, do 7, capítulo 7, versículo 14, é ele, é esse filho que se nos deu, é este filho que nasceu, ele é o cumprimento, ele é o Emanuel, ele é Deus conosco, e as qualidades estão aqui postas, e apontam para o Senhor Jesus Cristo. Agora pare e pense, imagine um mundo sem o Natal de Cristo, imagine um mundo sem o nascimento de Cristo, o Natal de Cristo.
nós não teríamos o Emanuel, nós não teríamos Deus conosco, nós não teríamos, em primeiro lugar, o maravilhoso conselheiro, não teríamos. Imagine um mundo sem o nascimento, sem o Natal de Cristo, nós não teríamos o maravilhoso conselheiro. E esse título, maravilhoso conselheiro, ele traz a ideia exatamente que este ser, esta pessoa que é Jesus, ele tem nele mesmo os conselhos e a palavra de salvação para as nossas vidas. Foi ele quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É por meio dele, do Senhor Jesus Cristo. Ele é o maravilhoso conselheiro. Muitos queriam ouvi-lo. Nicodemos, como mestre da lei, o procurou de noite. Pilatos, quando teve a oportunidade com Jesus, ele conversou: dize-me, és tu o rei dos judeus? Pilatos perguntou: o que é a verdade? Quantas dúvidas Pilatos tinha, e quantas outras pessoas queriam conversar com Jesus. Alguns com o propósito de querer derrubá-lo, contra ele, mas muitos também com o propósito de querer aprender da palavra de Deus. No final do Sermão do Monte, no final do capítulo 7 de Mateus registra que ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Jesus era 100%, ele vivia 100% o que ensinava, e ele ensinava 100% o que ele vivia. Era um ensino encarnado que nenhum de nós como mestres conseguimos. Era um maravilhoso conselheiro, a tal ponto que as suas palavras, tão profundas, tão palavra de Deus, como ele é o verbo de Deus. A Bíblia relata nos evangelhos que as autoridades do templo mandaram os guardas do templo irem prender o Senhor Jesus Cristo, e os guardas foram com a missão de trazer Jesus preso. Eles chegaram lá, eles ouviram Jesus falando e eles voltaram. Quando eles voltaram para as autoridades disseram: onde está ele? Não, vocês não prenderam ele. E diz o relato bíblico que as autoridades questionaram: será que se deu o caso de que vocês também acreditaram nele? E a resposta dos soldados foi: ninguém falou em Israel como este homem. Maravilhoso conselheiro. Poderíamos passar a noite falando sobre como Jesus era de fato um maravilhoso conselheiro. Imagine um mundo sem o Natal de Cristo. Nós não teríamos um maravilhoso conselheiro, mas nós também não teríamos o Deus forte. Jesus disse várias vezes: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Ele estava dizendo: eu sou Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus é Deus, as três pessoas da Trindade sendo um só Deus. Deus forte, a expressão que Isaías usa aqui é um testemunho de que o Messias compartilha da mesma natureza divina, ou seja, Jesus é Deus, por isso nós o adoramos. Nós não adoramos nenhum outro líder religioso, porque só um é Deus, e Ele é o Senhor Jesus Cristo. E como Rei, Ele tem o poder para nos salvar. Sobre a sua cruz foi colocado então o título Rei dos Judeus, e os judeus, as autoridades judaicas disseram a Pilatos: olha, tira aquilo ali, tu colocastes Rei dos Judeus, colocas lá que ele se diz o Rei dos Judeus. Assim foi posto, assim ficará, é o que está lá, não vai mudar. Mas ele não era só o Rei dos Judeus. Apocalipse vai identificá-lo como o Rei dos Reis, aquele que está sobre o cavalo, aquele que tem um manto. Está então colocado o título de o Rei dos Reis. Ele é Deus, como Rei que nos ama e cuida dos seus súditos. Augusto Cury chegou certa vez a dizer, e este vídeo viralizou aí, ele disse que se considerava um ateu,
como ele disse, até que eu fui estudar pelos relatos do Evangelho, por vários relatos, eu fui estudar, tentar compreender um pouco, do ponto de vista da psiquiatria, a mente de Cristo. E Augusto Cury, tão famoso, tão conhecido, ele chegou a dizer: Jesus não cabe no imaginário humano. Ele não pode ser só homem, ele encarnou, mas não há ninguém nos relatos da psiquiatria, da psicologia, não há nos relatos da humanidade, ninguém como ele. Ele não pode ser só humano. Augusto Cury já estava testemunhando, dizendo: foi aí que eu criei que Deus existe. Foi por meio de Jesus. Sim, o Messias não é só o maravilhoso conselheiro. Imagine um mundo sem o Natal de Cristo. Não teríamos o maravilhoso conselheiro, não teríamos o Deus forte, mas em terceiro lugar, nós não teríamos o Pai da eternidade. E esse título aqui, ele traz a ideia de que este rei, ele cuida do seu povo como um pai cuida de seu filho. Assim como um pai cuida dos seus filhos, assim também Jesus, como Rei dos Reis, ele é o Pai da eternidade, porque ele cuida dos seus filhos, ele cuida dos seus súditos, ele cuida dos seus amigos, ele cuida daqueles que fazem parte do seu reino. E isso se compara ao texto do Salmo 68:5, que diz a Bíblia que Deus é Pai dos órfãos e das viúvas. E ele é Pai, Jesus é Pai da eternidade, porque o seu reino não tem fim. O seu reino não tem fim. Ele reinará, ele já reina e continuará reinando pelos séculos dos séculos. Foi ele mesmo quem disse para as suas ovelhas, para os seus discípulos, do cuidado dele sobre nós, sobre cada ovelha sua. Jesus disse: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará, ninguém vai arrancá-las das minhas mãos. É ele, o Rei dos Reis, o Pai da eternidade, que disse isso para os seus discípulos e que é extensivo a todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Imagine um mundo sem o Natal de Cristo. Não teríamos o maravilhoso conselheiro, não teríamos o Deus forte, não teríamos o Pai da eternidade e, por fim, nós não teríamos o príncipe da paz. Nós não teríamos o príncipe da paz. Paz que nós conhecemos tanto, escutamos tanto aquele termo, o shalom, shalom. Mas a paz na Bíblia é mais do que parar as lutas, as dificuldades, parar as batalhas, é mais do que parar os problemas. Paz é toda salvação, bênção, felicidade de Deus para as nossas vidas. É paz. Ele reina. Ele é o príncipe da paz. Pediram que pintores pudessem expressar como eles enxergavam a paz. Cada um fez a sua pintura. E de repente, alguém perguntou: esse quadro, o que é que o pintor está querendo dizer? O que é que ele quis expressar com essa cachoeira tão forte? Onde está a paz nesta cachoeira? Alguém chamou o pintor e pediu que ele explicasse. E ele perguntou a quem estava próximo: o que é que vocês estão enxergando? Disse: bom, muitas pedras, um pouquinho de árvores aqui e a cachoeira. É isso que a gente consegue perceber. Onde está a paz aí? Ele disse: aproximem-se mais do quadro. Olhem para a árvore. E alguém se aproximou e disse: eu consigo enxergar, eu estou vendo um ninho aqui.
tem uma cabecinha de um passarinho. Ele disse: é isso. A paz não é a cachoeira. A cachoeira pode significar aqui ameaças, problemas, dificuldades. A paz está nesse passarinho aqui, cujo ninho parece ali estar numa posição ameaçada pela cachoeira. Mas o passarinho descansa ali no ninho. É quando nós descansamos no Senhor. É quando a cachoeira está rompendo. E você está lá no ninho. E você está dizendo: Senhor, obrigado. Eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que o Senhor está na minha vida. Eu sei que o Senhor está cuidando das circunstâncias. Eu sei que assim como o Senhor não desamparou o povo de Israel ali, mesmo debaixo do jugo do poder do inimigo, do poder assírio, mesmo debaixo, naquela região da sombra da morte, mas tem profecias, e eu espero no Senhor. Jesus foi quem disse, lá em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, eu não a dou como o mundo a dá, eu estou deixando a minha paz sobre vocês, ele disse para os seus discípulos. Jesus disse também lá em João 16, 33, estas coisas eu tenho dito a vocês, para que vocês tenham paz em mim. Estas coisas eu tenho dito a vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Paulo é quem vai nos dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. Paulo vai dizer que justificados, pois, nós temos paz com Deus, mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E talvez então, talvez você tenha visto esta postagem tão simples, mas tão profunda. Esta é a data. Esta é a data. Nós celebramos o Natal. Nós celebramos o Natal de Cristo. O nascimento de Cristo. E esta é a razão. Como alguém escreveu, o seu destino era a cruz. Ele sabia disso. Maria, como mãe, foi alertada logo no começo. Vai ser como uma espada que vai traspassar o seu coração. Que dor profunda. Eu não consigo jamais acreditar que Maria se rebelou contra Deus. Se rebelar não. Mas nenhuma mãe perde um filho sem ter uma dor profunda no coração. Maria não se revoltou contra Deus, não se rebelou contra Deus, mas ela terminou os seus dias na igreja cristã. Ela não disse: eu não quero fazer parte dessa igreja, eu não quero fazer parte desse povo, eu não quero fazer parte desse grupo. Não, não, não. Se meu filho morreu para trazer salvação para esses, o que é que eu vou fazer no meio desse grupo? Foi meu filho que morreu. Não. Passo a passo, Deus foi mostrando a ela: antes de ser seu filho, Maria, ele é meu filho. O quanto o Pai sofreu por ver o seu filho na cruz do Calvário, para nos trazer paz, para nos reconciliar com Deus, Pai. Imagine o mundo sem o Natal de Cristo, sem o nascimento de Cristo. Nós não teríamos o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, e nós não teríamos o príncipe da paz. Nós temos muito porque
pelo que adorar o Senhor Jesus Cristo, pelo resto das nossas vidas, até que Ele nos chame. Há um grupo musical que, desde a época do namoro, eu e Solange, nós gostamos de algumas músicas. Não vou dizer que concordo com todas não, mas de muitas gosto. E vez por outra no Natal alguém posta, e eu fico pensando, o que a pessoa entende disso? Na hora que a composição do grupo diz lá, se a gente é capaz de espalhar alegria, se a gente é capaz de toda esta magia, eu tenho certeza que a gente podia fazer com que fosse Natal todo dia. Só pode ser Natal todo dia quando Jesus é o verdadeiro sentido do Natal. E é por isso que não é Natal todo dia. É por isso que a gente tem uma data para lembrar. A gente esquece às vezes de comemorar, de celebrar e agradecer a Deus por pai e mãe. E nesse contexto de pandemia, eu estava no Morada da Paz, fazendo uma cerimônia. E de uma esposa que perdeu o marido. Eu não aguentei, eu desabei em choro, como nunca tinha acontecido na minha vida, fazendo uma celebração de sepultamento. Eu pedi perdão às pessoas que estavam ali. E eu tive que explicar. E naquele dia eu contei, eu estava mais ou menos lembrando, naquele momento, eu disse, faz tantos meses que eu não dou um abraço na minha mãe e no meu pai. E foi uma dor ali ver uma esposa sepultando um marido no meio de uma pandemia. Que dor tremenda. Só pode ser Natal todo dia. Quando Cristo é o verdadeiro sentido do Natal. E aí você vai amar, perdoar, valorizar, abraçar. Você vai procurar tempo a cada dia. Porque Ele nasceu dos nossos corações. Ele quer transformar a nossa vida a cada dia. Para que a gente não tenha tanto que lamentar no final. Se não dá para imaginar um mundo sem o Natal de Cristo, entregue o seu coração a Ele. Se você ainda não fez isso, decida hoje seguir o Senhor Jesus. Decida hoje, por quem é Jesus, decida hoje, segui-lo, amá-lo, ser um discípulo dele, se você ainda não é. Se você ainda não o reconheceu como Senhor e Salvador da sua vida. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, procure alguém da igreja. Fale ou nos procure lá à porta. Nós sempre gostamos de orar. E eu lembrei de um dia que uma pessoa chegou à porta, logo no começo do ministério. Marido de uma mulher que frequentava a igreja. E depois de muitos cumprimentos, ele olhou assim e fez: boa noite, pastor. Disse, boa noite. Disse, que prazer tê-lo aqui. Ele disse: pastor, ainda dá tempo? E eu fiquei perdido. Depois de ter cumprimentado tanta gente, eu fiquei perdido. Eu disse: desculpe, ainda dá tempo de quê? Ele disse: eu quero entregar a minha vida a Jesus. Eu quero seguir esse Jesus da Bíblia. Eu quero, pastor. Eu quero. Isso dá. Enquanto Deus nos der vida, é tempo. E o tempo
é hoje. Se você já segue a Jesus, saia daqui para falar do Natal de Cristo. Do Natal que pode ser todo dia, em cada coração. Sempre que Ele nascer em cada um de nós. Sempre que Ele nascer. A cada dia, nos transformando, como diz Paulo lá aos Gálatas. Eu continuo nessa luta, até ver Cristo formado em vós. Eu sofro as dores como dores de parto. É isso. É Jesus nascer nas nossas vidas. Vamos orar ao Senhor, vamos curvar nossa fronte. Você pode baixar a sua cabeça. Nós vamos orar ao Senhor, depois nós vamos impetrar a bênção. Estaremos assim encerrando o nosso culto a Deus. Aqui viemos com este propósito, de adorar a Deus, adorar o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós louvamos por Jesus, o Teu Filho, cumprimento desta profecia. Ó Deus, não dá para imaginar o mundo sem o nascimento, sem o Natal do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não dá, ó Deus, para imaginar a nossa vida sem Jesus. O que faríamos nós, Senhor? Para onde iríamos? Em quem creríamos? Não teríamos o maravilhoso conselheiro, não teríamos o Deus forte, não teríamos o Pai da eternidade, não teríamos o Príncipe da paz. Louvado seja o Teu nome, porque tudo isto e muito mais é o Teu Filho Jesus, em quem cremos, não por nós, mas pela graça do Senhor. Nos faz viver este Natal a cada dia. Nos faz viver o nascimento do Teu Filho Jesus, a cada dia no nosso viver. E abençoa-nos para que possamos falar do verdadeiro sentido do Natal a todo aquele que não conhece o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não sabe que o verdadeiro Natal só o é quando Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Que seja assim nas nossas vidas, na vida da Tua igreja, que possamos sempre proclamar Jesus, e que não dá para vivermos sem Ele. Louvado seja o Teu nome. Nós Te exaltamos e Te louvamos, no nome dEle, o verdadeiro sentido do Natal, e para a glória dEle, hoje e sempre. Amém, Senhor. Recebei a bênção, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso amado Pai, e a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo, o fruto do Espírito, estejam sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, hoje e agora, e para todos sempre. Amém, Senhor.